Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse estudo do Novo Testamento já nos trouxe a primeira epístola de João. Nos programas anteriores vimos que a epístola de João é a epístola da certeza. Por isso devemos estudá-la buscando os argumentos que João usa para mostrar que podemos saber que nossa fé em Cristo é uma fé verdadeiramente salvadora. É impossível evitar que os pastores nas igrejas tenham opinião sobre quem é e quem não é nascido de novo, ou sobre quem é e quem não é espiritual. Apesar de ser impossível para um pastor saber isso com precisão, conforme a parábola do joio e do trigo nos ensina, um pastor acaba formando opinião sobre o estado espiritual da sua congregação. Não é porque alguém fala muito sobre o céu que vai para lá. E mais, se alguém se diz espiritual, pode contar que não é. Como podemos saber quem é e quem não é espiritual? A primeira carta de João oferece um indicador para os pastores. Uma das dicas é a seguinte: aquelas pessoas que têm discernimento espiritual estão realmente em Cristo. Isso é sinal que tem o Espírito Santo nela. João falou no capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. No versículo 27 a gente lê: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. A palavra grega usada para a unção nestes dois versículos foi carisma. O que isso significa para nós? Nesses dois versículos, o Espírito Santo está nos dizendo que temos carisma, que nós o temos, e que ele nos revela coisas espirituais. O Espírito Santo é nosso mestre. João está falando a mesma coisa que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2. Temos o Espírito Santo em nossos corações que é capaz de nos ensinar. Por isso não precisamos de ensino humano. Conheço um homem que ficou preso num país estrangeiro dentro de uma solitária durante 2 anos e meio. No primeiro Natal que ele passou encarcerado, um padre o visitou e o presenteou com uma Bíblia. Durante quase 3 anos ele leu aquela Bíblia dia e noite. E sabe de uma coisa? Aquele homem conhece a Bíblia de capa a capa, detalhes. Ele não precisou que ninguém o ensinasse. O Espírito Santo foi seu mestre. Você acha que isso é possível? João diz que é. Basicamente ele afirma: prestem atenção, se vocês realmente têm a vida eterna, então tem uma unção, tem a Cristo, tem um poder. E esse poder ensina tudo. Por isso vocês não precisam que nenhum homem os ensine. Quem você acha que dá o discernimento espiritual de forma que, quando você abre a Bíblia, sente que alguém está colocando todas as suas ideias no lugar? E quando você estuda a Bíblia, é como se houvesse uma voz dizendo: isso combina com aquilo que você ouviu no sermão do pastor, isso se encaixa com o que você aprendeu na escola dominical. De acordo com Paulo, é o Espírito Santo que faz isso. Ele ensina coisas espirituais para pessoas espirituais. João afirma que existe outro ponto nesta bússola da certeza. Se temos discernimento espiritual, sabemos que temos o Espírito Santo e a vida eterna. Poderíamos dizer que a base doutrinária da comunhão da Igreja do Novo Testamento é bem definida. Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Esta é a base da comunhão da Igreja no Novo Testamento. Jesus é Senhor. João coloca esta ideia de outra maneira e estabelece um teste doutrinário. O que você acredita a respeito de Jesus? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. João não foi nem um pouco sutil. Ele disse em alto e bom som. A pergunta que deve ser feita para descobrir o posicionamento doutrinário ou teológico de alguém é: você acredita que Jesus é o Cristo? Já ouvi pessoas dizerem: Jesus não era o Cristo. Havia alguma coisa de Cristo nele, assim como em Buda e em Gandhi. Muitas pessoas têm algo de Cristo nelas, mas isso não quer dizer que Jesus fosse o Cristo.
João explica, se alguém afirmar tudo isso aí que eu acabei de falar, essa pessoa é anticristo e é mentirosa, porque Jesus é o Cristo. Esta é a base doutrinária da comunhão da igreja no Novo Testamento. Quando alguém afirma que Jesus é o Senhor ou que Jesus é o Cristo, o faz pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o revelou. Esta é a base da sua salvação e da certeza da sua salvação. No capítulo 3, João afirma que existem dois tipos de pessoas neste mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. João afirma que é muito fácil diferenciar um do outro. Jesus disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Por isso, no capítulo 3, João afirma: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Estas pessoas vivem pecando como uma prática habitual. Mas os filhos de Deus não devem viver pecando, como se isso fosse uma prática normal, um padrão de comportamento. Em alguns trechos do capítulo 3 temos a impressão que João prega uma vida sem pecado. Por exemplo, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. João coloca de maneira bem clara: podemos diferenciar os filhos de Deus dos filhos do diabo pela maneira como vivem. O capítulo 3 possui um conceito muito importante. É necessário que você se lembre mais uma vez que no original grego o tempo verbal é contínuo. Portanto, João está dizendo que se uma pessoa é nascida de novo e está em Cristo, não vive pecando de maneira habitual e contínua. Claro, mas isso não quer dizer que ela nunca peque, nem que nunca pecou. Quer dizer que quando peca, ela cai em pecado, mas o pecado não é um comportamento natural para ela. Quando uma pessoa nasce de novo, seu padrão de comportamento muda. O pecado deixa de fazer parte da sua rotina habitual. É claro que ela peca. João deixou bem claro no capítulo 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas depois ele disse: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. João deixou bem claro que não é normal que um filho de Deus viva pecando. Precisamos nos conscientizar disso. Como deve ser a vida de um seguidor de Cristo? Não pode ser uma vida de pecado, tem que ser exatamente ao contrário. Se um seguidor de Cristo peca, mesmo que sendo provável que aconteça, ainda assim não é um comportamento normal. Existe um versículo que deve ser aplicado quando o seguidor de Cristo cai em pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro texto que pode ser aplicado quando um crente cai está no capítulo 6 de Gálatas, nos primeiros versículos. O povo espiritual é instruído a restaurar o crente que caiu com humildade, consciente que da próxima vez, qualquer um deles pode ser aquele que vai precisar de restauração. Mesmo assim, não é normal para um seguidor de Cristo pecar. Assim, o ponto da bússola da certeza no capítulo 3 é: qual é o seu padrão de vida? Quando um bandido vai a uma conferência missionária e levanta a mão na hora do convite e vai lá na frente e professa sua fé, todo mundo se empolga. E às vezes as pessoas até aparecem na mídia dizendo que fulano agora é crente. Qual é a reação das pessoas quando isso acontece? Todo mundo fica esperando para ver no que vai dar. O que essa pessoa vai fazer da vida agora? Será que vai continuar fazendo as mesmas coisas? Se não houver mudança no seu estilo de vida, podemos concluir que, na verdade, aquela decisão não teve nada a ver com o novo nascimento. Mas, se houver uma mudança de vida, saberemos que testemunhamos um milagre de salvação. E esse tipo de milagre torna o Evangelho de Jesus Cristo muito empolgante. É maravilhoso ver os milagres do Espírito Santo, do Jesus Cristo vivo e ressurreto, restaurando vidas despedaçadas. Mas se essas pessoas pecarem, estarão quebrando o novo padrão de comportamento que deveriam ter.
A mudança de comportamento de uma pessoa que se salvou é a base da nossa certeza. É um outro ponto na bússola da certeza. No final do capítulo 3, João tem outra palavra muito importante sobre certeza. Não sei se alguma vez você se sentiu deprimido. Esse texto nos mostra que os crentes também correm o risco de sofrer de depressão, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. É claro que você já sabe que nossos sentimentos são muito instáveis e podem mudar com facilidade. E por isso não podemos basear a certeza da nossa salvação em nosso coração tão vulnerável. Mas sobre o que João está falando nesse texto, será que ele está dizendo que quando nosso coração nos condena e nossos sentimentos nos condenam, está tudo acabado? Não. A palavra de João é muito positiva. Quando seu coração condenar você, lembre-se que Deus é maior do que seu coração e do que seus sentimentos. A certeza da salvação não pode estar baseada nos seus sentimentos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo lemos: o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Por isso mesmo, quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é maior do que nosso coração e do que nossos sentimentos instáveis. Vocês já devem ter ouvido falar das torturas que são impostas a prisioneiros em muitas partes do mundo e que muitos são submetidos à lavagem cerebral. Eles são privados de sono, confinados em solitárias, impedidos de ver qualquer tipo de luz, espancados, ameaçados de morte. Passam pela roleta russa, enfim, são totalmente fragilizados fisicamente e emocionalmente. Muitos de nós passamos por depressão e quando isso acontece, quando nossos corações nos condenam, devemos ter a convicção de que nossa salvação está baseada em nossa fé no Evangelho. Nossa salvação baseia-se no nosso caminhar com Deus e na nossa obediência aos seus mandamentos, principalmente o mandamento de amar uns aos outros. É isso que João compartilha conosco no final do capítulo 3. Quando você estiver lendo a primeira epístola de João, lembre-se de procurar quais são os pontos que dão certeza da salvação. Faça isso com atenção e em oração. Grife os textos em que João fala sobre a vida eterna, sobre como podemos saber que temos a salvação. Esta é a mensagem de 1 João. Minha oração é que você já seja salvo e que tenha certeza da salvação, mas se ainda não é, leia o Evangelho de João e ore a Deus pedindo que Ele o ajude a entender a sua palavra. E não esqueça de nos escrever. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.